ética, justiça e política. As eleições estão se aproximando e vamos procurar contribuir com um trecho dos ensinamentos do Messias Meixo Sama a respeito de um dos traços significativos que distingue as sociedades humanas das outras sociedades de seres vivos, que é a governança, ou seja, a capacidade dos homens se dotarem de conceituação, são sistemas de representação, organização, são instituições, processos e corpos sociais, e consciência, gerência no movimento voluntário. Entre as características principais da boa governança se tem participação, Estado de Direito, transparência, responsabilidade, orientação por consenso, igualdade e inclusividade, efetividade e eficiência, prestação de contas. Entre os elementos principais da governança é o governo. Em linhas gerais, o governo é a instância máxima de administração realizadora, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou de uma nação, que engloba princípios que orientam o comportamento humano em termos filosófico, uma moral, e poderes, permissões que uma pessoa ou entidade recebe de outra para agir em seu nome em termos jurídico-político, como judiciário, executivo e legislativo. Assim ele reúne a ética no princípio moral, a justiça no poder judiciário e a política nos poderes executivo e legislativo. Deste modo, o governo compreende 3 tópicos: ética, justiça e política. A fim de que este vídeo não seja longo, vamos considerar apenas 2 pontos de cada um destes tópicos. O tópico ética. Eu colocaria o seguinte ponto. Primeiro ponto. Os governantes têm de ser exemplares para que a moral de seus subordinados não relaxe. Eis o que diz textualmente Meixo Sama: se for homem público, como prefeito de uma cidade, governador de estado, primeiro-ministro, presidente, imperador, etc., tem elos espirituais com todos aqueles que estão sob sua administração ou governo. Quanto mais elevada a posição do homem, maior se torna o número de seus elos espirituais. Sendo assim, a personalidade de um líder tem que ser nobre, porque se no seu interior houver impurezas, isso refletirá nocivamente sobre grande número de pessoas, atuando sobre o pensamento delas. O prefeito, governador, primeiro-ministro, presidente, imperador de um país, por exemplo, deve ser um homem de grande personalidade, além de muita sabedoria, deve ter muita sinceridade. Caso contrário, o pensamento do povo se deteriora, a moral relaxa, o número de criminosos torna-se cada vez maior. Essa não é a nossa realidade? Segundo ponto, só a sinceridade é capaz de resolver os problemas dos indivíduos do país e do mundo. Meixo Sama ensina: a deficiência política resulta da falta de sinceridade. A pobreza material e a corrupção moral também têm a mesma origem. Enfim, todos os problemas são gerados pela falta de sinceridade. Religião, educação e arte que não se alicerçam na sinceridade passam a representar meras formas sem conteúdo. Os problemas de um país não são solucionados porque falta sinceridade àqueles que o administram. Está chegando o momento de surgir neste mundo pessoas sinceras, mesmo sem nome nem posição. Segundo tópico, justiça. Primeiro ponto, rumo na aplicação do direito equivale à justiça ser Deus e ele, Deus, ser a própria justiça. Meixo Sama, resumindo, a justiça é o próprio Deus, a injustiça pertence ao mal, sendo própria de Satanás. Deus é a própria justiça e Satanás é a própria maldade. Por natureza, Deus promove a felicidade e Satanás a desgraça. O essencial é nós convencermos desta verdade. Tanto a felicidade como a desgraça dependem do comportamento humano. Para nos tornarmos felizes é absolutamente necessário
basearmos no espírito de justiça. Segundo ponto, poder revogante ou poder constituinte? Eis a questão. Bessie Sama diz, estes termos referem-se ao Congresso Legislativo. De fato, a cada ano, aprovam-se novas leis. Entretanto, isso não é motivo para orgulho, pois as leis são instituídas porque o mal social aumenta. Caso aumentasse o número de homens honestos, não haveria necessidade de lei. Portanto, não seria necessário instituí-las. O verdadeiro progresso da cultura só terá sido alcançado quando a função do progresso legislativo consistir em revogar as leis. Último ponto, político. Entre os dois pontos a serem escolhidos, é o que eu disse que para cada tópico eu escolheria 2 pontos. Mas só que esse aqui tem vários pontos, olha só. Quantas inúmeras possibilidades. Gestão na condução de nação e negócio se assemelha na atualidade à tapeação de menino. Quando os sistemas e regimes vão mal, é devido ao governo e o povo terem aura debilitada. Ambos têm errado ao odiarem homens admiráveis e adotarem muito ou pouca resignação. Contudo, regimes democráticos têm ocultado dominação, exploração e hegemonia. Uma corrupção sem fim devido à massa estar no nível infernal e usar remédios. Irracionalidade, grosseria e velhacaria é abundante nos partidos e assembleias. Variedade de partidos e doutrina arcaica impede a disponibilidade, a verdade e a harmonia. Esperteza e fraude são os que comandam as eleições. Cargos e postos são ocupados por apegados, ardilosos e criminosos. O comunismo é um movimento político, social, místico e egoísta que impõe ideias. O capitalismo é um materialismo apegado à exploração desmesurada. O extremismo partidário é prejudicial ao país e ao povo. A solução é o método isonomê. Entre essa variedade de pontos, nós escolhemos 2. Primeiro, uma corrupção sem fim devido à massa estar no nível infernal. Falando claramente, os corruptos, bem como os que pautam sua vida pelo orgulho, tais como políticos, eruditos e todos aqueles que se comprazem nas perversidades do ponto de vista espiritual, se encontram num plano bem inferior. Uma alma pura, nobre, não pratica nada errado. Nunca vai precisar de leis ou temer castigos. Simplesmente não ver prazer nos atos maldosos, mas usufrui de imensa alegria promovendo o bem, fazendo os outros felizes. Portanto, mesmo não sendo vigiados, nada faz de errado. De fato, uma alma digna em momento algum se preocupa com penalidades. Nunca a desmoralização do funcionalismo chegou a tal ponto, principalmente nos altos escalões. São notórios os casos de corrupção. Grupos de interesses convidam importantes funcionários do governo para a festa em restaurantes ou casas noturnas bastante caras. Oferecem-lhes generosas quantias em dinheiro e demais vantagens para induzi-los a fechar negócios altamente rendosos para suas empresas. E é evidente que as despesas decorrentes das referidas negociatas são incluídas nos preços das mercadorias ou embutidas nos impostos, acarretando, por conseguinte, prejuízo para toda a sociedade. Não vamos esquecer que isso aqui foi Bessie Sama que falou, já deve estar lá uns 70 anos isso aí. 60, 70. Ele falou também, muitas vezes parece mais fascinante ganhar dinheiro desonestamente. Assim acontece porque a natureza divina de tais criaturas está debilitada, ocupando um plano bem abaixo. Com isso, o espírito secundário fica fortalecido. Quando, porém, são eliminadas as nuvens espirituais, a alma se eleva e a pessoa torna-se incapaz de praticar o mal. Segundo e último ponto. O extremismo partidário é prejudicial ao país e ao povo. A solução é o método isonomê. Em síntese, isonomê significa princípio imparcial, isto é, manter-se sempre no centro. Significa não tender aos extremos, nem decidir-se de maneira impensada. Naturalmente não podemos fugir à decisão de determinadas questões, mas a dificuldade está no julgamento. O espírito de isonomê assemelha-se à arte culinária.
O alimento deve ser temperado na justa medida, nem doce nem salgado. Assemelha-se também ao clima, nem quente nem frio. É o clima agradável da primavera e do outono. Se os homens adotassem esse espírito e agissem de acordo com ele, seriam estimados por todos e num tudo lhes correria bem. Entretanto, os homens de hoje mostram acentuada tendência ao radicalismo. Temos melhor exemplo na política. Os políticos professam princípios radicais, denominando-os de partido direitista ou esquerdista. Como esses pensamentos estão associados à obstinação, eles vivem em conflitos. E tudo isso prejudica grandemente o país e o povo. O método isonomê deveria ser adotado na política. Contudo, há pouca probabilidade de aparecerem políticos ou partidos que tenham consciência disso.